A sucessão do Bolsonaro parece estar se afunilando cada vez mais. O crescimento da candidatura do Lula, que está praticamente em campanha aí pelo Brasil inteiro, fazendo contatos políticos de alto nível, parece ter assustado a direita, ou aquilo que a direita se chama de centro. Hoje, por exemplo, houve uma reunião dos partidos de centro para discutir candidatura única e descartam apoio a Lula ou Bolsonaro. Há pouco mais de uma eleição, menos de 1 ano e 4 meses, do 2 de outubro de 2022, os partidos que se consideram de centro, eles parecem ter encontrado um campo meio minado. O Ciro Gomes já é candidato há muito tempo pelo PDT. O Lula está nesse avanço todo. E o Dória, o governador de São Paulo, que tem poderes, inclusive econômicos, para virar qualquer convenção partidária, também está ali meio que isolado e sem condições de reagir. Apesar de ter um grande cabedal, a partir principalmente daquela sua atitude em mobilizar o Estado de São Paulo para a produção da vacina, não é? Que se não fosse, e aí a gente tem que reconhecer, se não fosse essa atitude do Dória, né, em procurar inclusive a China um inimigo, inclusive, não é, da direita, porque o Dória também, ainda que disfarce bem, é homem que se enquadra facilmente no perfil direitista, ele procurou a China e aí fabricou mas por falta de tato ou algum cochilo político, o Dória está ali meio que de escanteio nessa briga pela sucessão presidencial, enquanto vê o Bolsonaro, seu inimigo, principalmente em São Paulo, a avançar com aquelas motociatas, com aquelas prestidigitação daquele político experimentado que sabe exatamente onde está o seu eleitorado e quer mandar uma mensagem direta a ele. Mas vamos aqui a esse noticiário do Globo sobre essa reunião dos partidos que se dizem de centro. Então diz que presidentes do PSDB, que é o partido do Dória, do DEM, do PV, Cidadania e Podemos se reuniram nesta quarta-feira para discutir uma candidatura de centro para a eleição presidencial de 2022. A chamada Terceira Via. Também participaram do almoço na casa do advogado Fabrício Medeiros, em Brasília, representantes do MDB e do SD, que é o Solidariedade. Ao final do encontro, os dirigentes indicaram que houve um consenso. 2 pontos. As legendas não vão apoiar nem a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, nem a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A mesma matéria teve uma outra abordagem pelo Estadão, que fez a seguinte pergunta: sem Huck, quem fica na disputa pela terceira via de centro em 2022? O anúncio do apresentador Luciano Huck, que não vai disputar a presidência da República em 2022, já era esperado pelos líderes de partidos de centro, que se reuniram presencialmente pela primeira vez em almoço nesta quarta-feira, 16, em Brasília. A avaliação majoritária dos dirigentes partidários ouvidos pelo Estadão é que o ex-ministro Sérgio Moro também está fora do tabuleiro, embora não tenha se pronunciado a respeito. Aqui o jornal apresenta, as fotos do Ciro Gomes, do Tasso Gereissati, que tenta ser candidato através do PSDB, mas enfrenta, claro, o poderio do governador Dória.
A senadora Simone, não é? Simone Tebet, do Mato Grosso, e o presidente do Senado é o Rodrigo Pacheco. Salvo aqui o Ciro, esses três dificilmente terão condições de se impor como candidato a presidente da República. No final das contas, esses partidos sabem muito bem que o jogo vai ser profissional e vai ser um jogo pesado, como ocorre em qualquer eleição presidencial. E, por enquanto, quem tem realmente chão, quem tem realmente estratégia política, só são o Bolsonaro, o Lula e talvez até o Dória, o João Dória. Mas aí os partidos, não é, que se dizem do centro, querendo também evitar o Dória, no caso, acabam aí se desfazendo nessa sua própria estratégia de lançar candidato de centro. Porque o centro também, defendendo a terceira via, precisam de apoio sólido, apoio concreto em termos políticos. E aí a gente vê o avanço também do Lula em cima, principalmente do PSD, que estranhamente não estava nessa reunião. O PSD, que é o grande partido do Centrão, e aí fica o PSD, e juntamente com o Centrão, esperando quem, às portas da eleição, vai oferecer maiores condições de vitória. Ou Lula, ou Bolsonaro, ou Dória.